pessoal? Hoje eu vou dar uma explicadinha sobre a diferença de uma igreja pentecostal e de uma neopentecostal. E porque, né, em vários âmbitos existe uma diferença grande e outras coisas que são meros detalhes. E eu creio que seja importante a gente falar disso nesse vídeo. E para esclarecer a dúvida de muita gente aí que tá falando, discutindo nas redes sociais e não sabe, e só sabe acusar uma igreja neopentecostal, mas se perguntar as principais diferenças, não sabe citar três. Então, acompanhe esse vídeo que você vai aprender aqui, hoje e agora. A primeira coisa que precisa entender é que a igreja pentecostal, ela surge no movimento da Rua Azusa, ali no século XX, 1906, por ali, e aí dá aquele surgimento da igreja pentecostal. E o que a gente vê surgir daí? Né? A gente vê surgir a Assembleia de Deus. E seguidamente nós vemos surgir o movimento neopentecostal. Mas ela surge ali por volta da década de 70, 80, esse movimento neopentecostal, né? O que vai surgindo diversas denominações que se alastram pelo Brasil. Mas aí você pergunta, cara, mas qual que é a ênfase teológica disso, né? Vou te explicar agora. No pentecostalismo, nós temos ali uma forte raiz no batismo pelo Espírito Santo, né? E no falar em línguas e nos dons espirituais. Isso que esse avivamento trouxe, né? Para o movimento pentecostal. Desculpa. Agora, no movimento neopentecostal, o que isso vira? Nós vamos ter ali uma enfatização da teologia da prosperidade, onde você ora, você recebe, você doa, você recebe, e do bem-estar material também, né, cara? Então, onde eles vão falar, cara, você isso, você vai ser rico, você vai ter aquilo outro, Deus quer te ver sempre bem, e esse sempre bem quer dizer que é no carrão do ano, é no melhor emprego do ano, sei lá. Além das experiências espirituais, né, que eles também oferecem. Então, essa é a ênfase teológica. E o culto e a liturgia? Qual que é a diferença? No pentecostalismo, os cultos são emocionais e espontâneos também, né? Porém, com aquele negócio, aquele mover de falar em línguas, profecias, né? Esse é um ambiente pentecostal, né? Você vai ter ali algumas manifestações de cura que eles fazem e tal. Esse é o ambiente pentecostal. O neopentecostal, né? Qual que é a diferença? O neopentecostal, ele vai ter cultos proféticos, com cultos mais estruturados, com ênfase em coisas proféticas, campanhas de fé, terça-feira daquilo, quinta-feira daquilo outro, e também tem muita sessão de libertação. Você já viu isso? Né? Você tá começando a reconhecer a diferença de uma da outra? Já viu uma, já viu a outra? Já foi nesses dois ambientes? Agora vamos falar da doutrina da prosperidade, a diferença de um para outro que eles falam. No pentecostalismo, ele tem menos ênfase, teologia de prosperidade, e foca mais na santidade e na vida espiritual. O neopentecostal, né? O que o neopentecostal tem? Ele tem uma ênfase gigante na teologia da prosperidade, com ênfase em ganhos materiais, né? Isso é um sinal de uma igreja neopentecostal. Tipo assim, pô, cara, eles vão ter uma ênfase forte nisso, eles vão trabalhar firme, né? Você vai ter campanhas ali que focando doações e retribuição em bens materiais, né? E a Bíblia, ela não trabalha com isso, né? Não existe nenhuma garantia. A Bíblia fala que Deus honra quem honra ele, né? Mas não fala que essa honra são bens materiais, né? Também não fala que é só bem espiritual também, né? Deus é livre para agir da maneira que ele bem entender. Não é segundo a vontade dos homens, não, tá? Esse negócio de dizer eu declaro e isso, aquilo, outro, cara, isso não faz parte, tá? Isso não faz parte da Bíblia, tá? Esse barulho de moto, gente. Agora nós vamos falar da estrutura eclesiástica, né? Que é como as coisas se organizam na igreja. No pentecostal, a gente vai ter uma estrutura um pouco mais enrijecida, né? Uma hierarquia muito mais estrutural, de, sei lá, vice-líder, líder, fulano, ciclano, beltrano, até chegar no pastor. Então, e isso é bem enrijecido, né?
é uma escadinha realmente. Por mais que muitos ambientes pentecostais você consiga falar com os pastores diretamente, com os presidentes, né? Em boa parte deles ainda hoje, você precisa ir subindo um de cada vez para chegar onde você precisa chegar para conversar, né? Você tem que informar para um, para tentar te ajudar a resolver as coisas, depois vai para o outro, isso de maneira obrigatória, tá? O neopentecostalismo, ele vai ter uma estrutura mais estrela, por assim dizer. Você consegue alcançar vários líderes e ter acesso a informações de maneira mais rápida, tal. E isso é um tipo de estrutura que o neopentecostalismo trouxe. Esse acesso mais rápido em alguns líderes. Não que aconteça em todas, tá? Mas geralmente é assim. Vamos falar da prática do movimento de libertação dentro desses dois tipos de igreja, pentecostal e neopentecostal. Na igreja pentecostal, ela tem esse negócio do exorcismo, da libertação, mas a igreja, o culto, não gira em torno disso, né? Eles não são focados exatamente nisso. E eles não dependem desse tipo de movimento, né? Desse tipo de exorcismo, de demonstração para falar de Deus. Então isso ocorre muito nos bastidores na igreja pentecostal. Já na neopentecostal, essas sessões de libertação, de batalha espiritual, elas estão meio que impregnadas em todas as correntes do meio da igreja. Se existe um evangelismo, tem um evangelismo da libertação, profético. Se tem um ministério de louvor, então é um ministério profético. Então você vai percebendo que isso está enraizado em todos os ministérios. A igreja gira em torno desse pensamento. É uma diferença muito grande nisso. Por quê? Porque quando esse tipo de visão ele está em volta desses ministérios, em volta das pessoas, isso pode gerar tipos de misticismo e distensão do que é a palavra e do que é a realidade, o evangelho mesmo aplicado. Tá, vamos falar aqui do sétimo ponto, que é a visão de mundo. Na igreja pentecostal, ele enfatiza a separação do mundo, o homem, né, do mundo, porém com a razão de santificação, de santificar-se. Não, eu tô me separando porque eu tô tentando me tornar uma pessoa melhor, me santificar, me aproximar mais de Deus, e o ambiente lá fora às vezes me leva para outro lugar e quer para longe de Deus. O neopentecostalismo, ele vai trazer uma visão mais branda do mundo, né? Um pouco mais de aceitação, com uma ênfase mais em transformar a sociedade. Eles querem estar em todos os pontos da sociedade, político, econômico, educativo, né? Eles querem invadir tudo, por assim dizer. Missões e evangelismo, como é que é a diferença deles, né? O pentecostal, ele é mais tradicional, ele é o cara que vai pra rua, ele é um tipo de igreja que inspira, né, os membros a focar os seus vizinhos, o seu bairro, e impactando aos poucos, aí sim, a escola, né? Através do evangelismo boca a boca mesmo, falar de Jesus, ter a sua vida como testemunho transformado, né? O neopentecostal já é um pouco mais focado em eventos, né? Campanhas de mídia, televisão. Você vai fazer um evangelismo numa praça, já tem que levar uma banda completa para impactar, né? Tem todo um negócio de a imagem fala por você, né? Essa vai ser uma diferença do ambiente de evangelismo pentecostal e neopentecostal. Então é isso. Essas são as principais diferenças entre esses dois ambientes, tá? Entenda isso e tenha bons argumentos para lidar com essas situações, tá? Mas se vocês quiserem algo com mais embasamento bíblico, comenta aqui, que aí eu faço um outro vídeo com detalhes e observações entre a diferença das duas e as bases bíblicas que elas trabalham, tá bom? Então é isso, um grande abraço, valeu, falou, fui.